Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Elton, faço parte do grupo que pensou a gestão sobre o Parque Chácara do Jockey. Aqui os colegas Priscila, Alexandre, Rodrigo, Roberta, e temos outros dois colegas que não estiveram aqui presentes hoje, mas que mandam o abraço e estão aí, participaram de todo o processo de construção desse trabalho, que é o Lucas e a Juliana. Então vamos começar a nossa apresentação. Vamos lá, temos pouco tempo. Nosso trabalho, então, como a professora Regina trouxe, ele procura discutir a gestão do Parque Chácara do Jockey. E para isso nós fizemos toda uma discussão de identificação da natureza do parque, da identidade principal do parque, dos seus principais ativos, das suas principais possibilidades de alavanca, de possibilidades de recurso e de também identificar os caminhos de gestão, os caminhos para a qualificação e a melhor articulação das ações dentro do parque. E é isso que nós vamos apresentar aqui e depois a gente deve avançar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais com quem se sentir mais interessado e queria aprofundar um pouco mais sobre essas conversas conosco. Então, primeiro nós trazemos alguns elementos que constituíram o Parque Chácara do Jockey. E esses elementos são alguns elementos que nós trouxemos aqui como os elementos principais, né, da sua constituição. Primeiro, um parque que ele tem amplas possibilidades de uso, né, então desde o esporte até o convívio, o lazer, e tem uma área verde e uma área de edificações também pré-existentes que são bastante interessantes de serem exploradas e de serem trabalhadas também nesse parque. É um parque jovem, né, um parque que ele nasce em abril de 2016, nasce com base de uma dívida do Clube do Jockey com a Prefeitura de São Paulo, uma dívida de IPTU. Então a Prefeitura adquiriu esse espaço do Jockey. E tem uma questão muito interessante também nesse parque, que é uma participação muito grande da comunidade. Então é um parque que ele nasce também sob uma demanda e uma articulação muito forte com a comunidade. Então esse é um aspecto, inclusive, muito importante da gente demarcar como uma identidade desse parque. É um parque, por ter sido parte do Jockey Clube de São Paulo, ele conta com algumas instalações também já pré-existentes, como eu disse. Tem 143.500 metros quadrados, né? Então, tem uma extensão bastante generosa, bastante grande. Conta com um orçamento hoje na casa de 2 milhões e 100, 2 milhões e meio ano, né? Então tem um orçamento de gestão que ele é bastante interessante para a gente pensar. E tem 3 aspectos também que chamam a atenção nesse parque, né? A questão do acesso, então ele está num lugar localizado no Butantã e ele tem ali uma comunidade de entorno e um acesso também bastante interessante. É possível se chegar até esse parque de várias formas, ônibus, metrô, então ele tem uma possibilidade de acesso que é boa. Ele tem um potencial enorme, isso nós vamos explorar um pouquinho na conversa aqui, e ele traz ali alguns aspectos de gestão, algumas especificidades de gestão para a gente também avançar e para a gente também discutir aqui. Tem um aspecto do nosso trabalho e do que nós fizemos ao longo dessa disciplina e desse laboratório, que é discutir a marca e a identidade dos parques. Tá? Então, discutir a identidade para pensar, então, os seus potenciais e pensar, então, a sua gestão a partir da identidade do parque. Isso foi um aspecto bastante interessante. Né? Pensando aqui o Parque Chácara do Jockey, nós chegamos a uma ideia dessa identidade. Então, traduzimos aqui da seguinte forma: nossa chácara, futuro de todos. E por que nossa chácara, futuro de todos? É um parque que ele tem, como eu já havia falado,
uma participação muito grande da comunidade, né? Então isso com uma marca muito grande. Daí nós pensamos um parque como se ele fosse uma espécie de um quintal comunitário, né? Uma espécie de um lugar onde as pessoas pudessem participar e atuar sobre ele das mais diferentes formas, das formas mais diversas possíveis, né? Então traz essa ideia de ser algo muito próximo, de ser algo muito presente naquilo que as pessoas querem fazer, da forma como as pessoas querem se apropriar de um espaço público. E tem um outro aspecto também, conversando com gestores do parque, conselho, as visitas que nós fizemos também, existe um potencial e uma vontade também nesse parque de trazer muito a discussão de educação, meio ambiente e cultura ali para dentro. Então, tem um vetor de atuação que é todas as ações voltadas para esse parque, né, na linha de meio ambiente, esporte, cultura, lazer, mas serem permeadas, terem como fio condutor educação e desenvolvimento humano. Com base nisso, nós pensamos, então, participação da comunidade, educação, cultura e meio ambiente como os 4 grandes pilares, né, de sustentação desse parque, e daí pensar o seu uso e pensar a sua gestão a partir desses conceitos também. Eu sou professor, eu fico com a coisa de perguntar para vocês se tem alguma dúvida sobre isso. Não pode? Então tá bom. Depois eu pergunto. Com base nisso, nós desenvolvemos também, aí, com base também nas investigações, nas pesquisas e tudo, pensar quais são os principais ativos, né, e as potenciais fontes de recurso e uso desse parque. E aí nós chegamos em outros 4 pilares, né? Chegamos a outras 4 linhas mestras e talvez em usos âncora desse parque, que seriam o futebol, a cultura, então ações culturais, o meio ambiente e o skate, né? Por que a gente poderia falar, bom, esporte, meio ambiente, cultura, mas aí nós delimitamos como futebol e skate, porque futebol e skate eles aparecem como grandes potenciais mesmo de uso, né? Então é um parque que tem vários campos de futebol. Antigamente você tem ali uma origem também na identidade desse parque, que tinha ali os pequeninos do jockey, né? Então essa memória do futebol e do uso do espaço como potencializador desse esporte é muito demarcado, né? Então o futebol ele aparece ali como um fator bastante importante, bastante poderoso nessa história. E outra coisa também é o skate, né? Então, na constituição do parque, a partir também de consultas públicas que foram feitas, o esporte que apareceu com bastante força foi o skate, né? Então, o skate, a pista é bastante ocupada, é uma pista muito grande, uma pista que conta com muitos recursos, né? Então ela tem ali também um potencial de exploração e de uso e de atuação desse espaço como ativo, que ela é bastante interessante, bastante rico e promissor. Além disso, a cultura e o meio ambiente. Então, o meio ambiente, porque você tem uma área verde muito extensa nesse parque, você tem o lago, você tem as possibilidades de criar projetos de educação ambiental, de criar projetos voltados para a intensificação desse trabalho de meio ambiente. Meio ambiente e parque são coisas que são altamente conjugadas, né, e integradas. E também um outro aspecto é a questão da cultura, né? Então tem uma série de edificações já pré-existentes e espaços onde você pode realizar oficinas e cursos e ações voltadas para a potencialização da cultura e da arte nesse estado, nesse parque. Temos 2 minutos. Diagnóstico. A partir disso, quais foram os diagnósticos que nós levantamos em relação à gestão? Então, tem um aspecto que nós levantamos, que foi uma necessidade de aperfeiçoar a articulação entre os atores da comunidade, poder público e a iniciativa privada, né? Então, como eu disse no início, esse é um parque que ele tem uma presença muito grande da comunidade,
você tem vários atores de diferentes secretarias da prefeitura ali, existentes também, com ações dentro desse parque, né? E a principal questão é articular isso tudo. A partir disso, nós criamos uma figura, né, que é um comitê executivo, que é pensar a institucionalização de um comitê executivo, né, formado, então, pela Secretaria do Meio Ambiente, do Verde e Meio Ambiente, o gestor do parque, né, as lideranças da comunidade, lideranças do poder público, lideranças do setor privado, né, equipes de secretarias e conselhos, né, e aqui as equipes de secretaria, olha só, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Esporte, Segurança, Meio Ambiente e o próprio Conselho do Parque, isso articulado em ações que a gente possa ter vários representantes dessas instituições todas, né, desses órgãos todos, funcionando de uma maneira articulada para a integração e a realização da gestão do parque. Mas essa gestão na mão da Secretaria de Meio Ambiente e na mão dos gestores do parque. Como trazer a proposta da atuação da iniciativa privada? Que essa é uma questão, como a professora Regina trouxe, a questão da privatização é algo que está completamente descartada dentro desse processo, né? Mas pensando a identidade desse parque, a ideia seria trazer atores da iniciativa privada que tenham identidade, né, com essa marca do parque. Então, trazer organizações e trazer empresas da nova economia, trazer pessoas, trazer grupos de setores da economia criativa, né, trazer a questão de quem pensa o skate, o esporte, o lazer, e também organizações que estejam pensando em educação e desenvolvimento humano para compor esse trabalho. Para que isso seja algo que vá para além de buscar um recurso que a iniciativa privada aporte, mas sem ter uma identificação com aquele espaço e com o seu desenvolvimento. Como um modelo de gestão, também nós pensamos um caminho que vai de curto, médio e longo prazo, baseado na criação do comitê, e que ele tenha um processo de construção que ele não seja uma construção abrupta, mas que ele nasça de um processo de construção de uma gestão. Então, como é que isso acontece? No curto prazo, nós temos a criação de um comitê executivo com votação paritária entre todas aquelas instituições envolvidas. Estamos terminando. No médio prazo, a criação de uma associação civil sem fins lucrativos a partir do comitê, né, com espelhamento da estrutura no próprio comitê e regida por um direito privado, e com capacidade de captação de recursos por meio de doações, né, programas de voluntariado, e patrocínios e trabalho com preço público. No longo prazo, nós temos a consolidação institucional e validação dessas atividades. E a associação civil, então, que então começa como associação civil, ela pleiteia a qualificação como OAS, como OSCP e como OSC. E aí, nesse caso, a gente tem a celebração de um contrato, né, de um termo de gestão, e a gradual diminuição dos repasses a partir do aumento das receitas. Então, aí, esse órgão ele fica responsável por gerir esse orçamento, por também qualificar a ação e a atuação do parque. E é interessante, eu acho que uma coisa que nós pensamos é que é algo que ele nasce de uma base que já existe, que é a articulação entre a comunidade, o setor público e também a iniciativa privada, estrutura essa articulação e, a partir daí, numa linha evolutiva, caminha para essa institucionalização e essa figura jurídica como um possível. E não o contrário, não criar um OSCP para fazer a gestão do parque e, a partir daí, pensar as articulações necessárias. Então, foi isso que pensamos, foi isso que construímos. Bom.
Eu gostei da ideia. Então. A minha única dúvida é no encaminhamento da mudança da primeira fase para a segunda, como é que ficaria a gestão efetiva do ativo parque? Nessa transferência de 2017 para 2018 e para 2018 para frente, vamos resumir, qual é o papel efetivo da secretaria na evolução desse modelo que vocês pensaram? Rodrigo, eu respondo essa. A ideia é que nesse médio prazo a secretaria continue com a gestão efetiva do parque e essa nova instituição ela atua de uma maneira a auxiliar a gestão do parque. Então ela vai desenvolver atividades que a gestão do parque ainda não faz. Então captar doação, estruturar um programa de voluntariado e fomentar eventos nos parques também. A ideia nesse prazo, no médio prazo, é esse. Por favor. Para além dos eventos, das doações, a estruturação, né, desses ativos comerciais, vocês pensaram em mais alguma coisa? E dentro desse contexto até o longo prazo, né, que é 2018, qual é esse potencial de aceleração do orçamento que vocês previram em apoio a essa instituição que vai ser co-gestora do parque? Boa tarde. Eu acho que tem um aspecto interessante que o parque já tem diversos ativos. Então, por se tratar de uma antiga área do Jockey Club que já tem muitas construções, então, quer dizer, você tem potencial de desenvolver diversas situações como restaurante, utilização desse espaço público. Então, hoje você tem algumas situações de bufês infantis, de professores de educação física que hoje utilizam o parque. Então, talvez uma proposta, e isso está está defendido no texto escrito, mas é de você cobrar preço público. Então, quer dizer, hoje já existem algumas ferramentas para que você consiga, de alguma forma, já gerar receita para o parque e, de alguma forma, potencializar isso. Não, nem foi o escopo, a ideia não era trabalhar com isso. Só para acrescentar uma daquelas perguntas para abrir, né, a gente discutiu um pouco assim, por que chamar isso se jovem? Por que não mudar o nome? Chácara do Jovem. Uma das perguntas que surgiram. Mas é interessante porque eu acho que assim, a comunidade se apropriou disso. Então, eles têm um movimento chamado Chácara do Jockey. Né? Então, para eles, nesse movimento de construção do parque, isso é muito forte para eles. Então, eu acho que não tem como mudar. Né? E a cara do parque também, né?